Esse cara tem 58 anos e está prestes a entrar para a história do futebol. O mais velho em atividade no Brasil pede para bater e, com categoria, faz o seu primeiro gol como profissional. Sonho acalentado há muitos anos. Pedro Ribeiro Lima, ou Seu Pedro para os mais íntimos, marcou o primeiro gol como profissional aos 58 anos de idade, numa partida da primeira divisão do Campeonato Paraibano de 2007. O clamor dos torcedores foi grande e os jogadores da Peri Lima deixaram a missão para ele cobrar o pênalti e superar o até então desconhecido goleiro reserva do Campinense, Jailson. Campeão brasileiro e da Libertadores pelo Palmeiras e com passagens por clubes da Série A, Jailson foi superado numa cobrança no meio do gol de forma estranha até. O nome dele, Pedro Ribeiro, e esse lance entra para a história, no cantinho de Jailson. Questionado em 2016, Jailson revelou que ainda se recorda de Seu Pedro. O All Sport entrou em contato com o goleiro por intermédio da assessoria do clube campeão brasileiro de 2016. A primeira reação de Jailson foi sorrir com a lembrança peculiar. No entanto, em período de férias após a longa temporada, o goleiro preferiu não falar sobre o assunto. Esse feito é apenas uma das contribuições de Pedro Ribeiro Lima, ou Seu Pedro, para o futebol paraibano e brasileiro. Nesse vídeo você vai viajar até Campina Grande, na Paraíba, para conhecer uma das histórias mais folclóricas do futebol paraibano. Agora eu vou te mostrar como esse homem transformou uma fábrica de sordas em um clube de futebol. Mas antes de começar a contar essa história, eu preciso dar uma pausa rapidinho, pedir para que você se inscreva, deixe seu like, para que a gente possa trazer ainda mais vídeos e curiosidades sobre o futebol regional do nosso Brasil. Para contextualizar, Seu Pedro foi o jogador mais velho da história a entrar em campo e o jogador mais velho do mundo a marcar um gol. Ele não era só um jogador da equipe, ele também era fundador do time e presidente. Isso me trouxe viver, não sabe? Eu curei muitas doenças com esse negócio, com essa doidice minha de estar correndo todo dia, me preparando, e foi um troço que eu busco sempre, é a saúde. E está me dando saúde, então estou contrariando a família, todo mundo, porque eu estou achando que isso faz eu viver mais. Além da paixão pelo futebol, Pedro Ribeiro sempre foi dono da fábrica Peri Lima Sordas. Eles fabricavam uma iguaria paraibana parecida com pão de mel, só que feita com um melaço da cana. Ela é rica em carboidratos e ferro e é conhecida por sua capacidade de fornecer energia. Em meio aos dias de trabalho, a gente sabe que o futebol é a paixão de todo brasileiro. E aí alguns funcionários da empresa de sordas começaram a disputar campeonatos amadores da região e até que não faziam feio. O que fez Pedro Ribeiro projetar sonhos maiores e registrar a equipe na CBF em 1992. Por dar emprego na fábrica, por pagar hora extra com o futebol, por ainda dar uns prêmiozinhos de 30, 40 reais, Seu Pedro é rei. E ninguém se importa em ter de correr por ele. A gente tem que correr por ele, né? Dar mais uma força a ele também, ele vai dar a gente vai dar mais uma força a ele. E ali na pegada, quando for para pegar, pega todo mundo. O patrão determinou que o expediente na Peri Lima seria de 6 horas na fábrica e mais 2 de treino à noite. Quando aparecia alguém bom de bola, desempregado, eu colocava na fábrica. Se algum jogador bom desse trabalho na fábrica, eu evitava demitir, contou Seu Pedro sob o olhar reprovador da mulher. Assim começou a Associação Desportiva Peri Lima, uma brincadeira com as junções das iniciais do nome do seu fundador, Pedro Ribeiro Lima. E eles poderiam ter iniciado na primeira divisão do Paraibano já no ano seguinte, mas segundo Seu Pedro, houve um complô de empresários na época que impediu o feito. Isso não atrapalhou a equipe que em 1999 pôde disputar pela primeira vez a primeira divisão do Campeonato Paraibano. Mas para surpresa de alguns e certeza de outros, a equipe foi derrotada por 5-0 fora de casa pelo Nacional de Patos. A equipe amargurou a última posição de seu grupo, regressando para a segunda divisão do estadual no ano de 2000. Depois, novamente, conquistou um vice-campeonato da competição, porém sem direito a ter acesso à elite nessa temporada, permanecendo na divisão anterior por mais um ano. A equipe virou folclore em Campina Grande. Sendo funcionários da fábrica de sordas, os jogadores logo foram apelidados de Sordados. Na pré-eleição, após a goleada de 5-0 para o Nacional de Patos,
Pedro Ribeiro Lima se revoltou com o elenco. Para perder de 5, eu acho que eu jogando no meio de vocês, talvez a gente consiga perder de menos. A ameaça se concretizou em 1999, depois que o Peri Lima quase perdeu por WO uma partida da primeira divisão. Como havia uma pelada no bairro marcada para o mesmo horário, vários atletas faltaram ao jogo oficial. A partir da rodada seguinte, o patrão nunca mais deixou de se escalar. Aí o negócio dele é campo mesmo. Uhum. E ele joga bem? Joga mais ou menos. E a idade não o atrapalhava tanto quanto o sobrepeso. Tinha 80 quilos distribuídos por 1,62 m. É porque tá pesado, Tá do peso né? dele. Prometem diminuir 10 quilos, mas chega na cozinha aquele problema, né? O que ele gosta de comer? De tudo. Em 2001, dessa vez com o nome Esporte Clube Peri Lima, conquistou novamente um acesso e um vice-campeonato da segunda divisão, o que fez a Águia de Campina Grande voltar à elite estadual no ano de 2002, ano em que o time conseguiu seu melhor desempenho em estaduais da primeira divisão paraibana. O Peri Lima ficou na 12ª posição no campeonato de 15 equipes e se manteve de forma inédita por mais de um ano consecutivo na primeira divisão. A mais perigosa de Campina, como é conhecida, nunca conquistou um título profissional, amargando 6 vice-campeonatos, sendo 4 de maneira consecutiva. A equipe paraibana tem quase 4 vezes mais gols sofridos do que marcados, o que rendeu uma comparação com o Ibis, de Pernambuco, conhecido como o pior time do mundo. A Peri Lima de Pedro Ribeiro segue fazendo história e rivalizando com o Ibis de Pernambuco no quesito de pior time. Acho que a equipe profissional está com seus dias contados diante dos pífios resultados e também do desperdício de dinheiro do homem das sordas, já que a família vem pressionando o velho jogador a desistir. Toda vez a gente só apanhava, só perdia. Então vamos torcer para esse time já para levantar a cidade, né? No outro jogo teve uma bola na trave e a meta agora é se perder pelo menos de 0, a gente não perde hoje. Inclusive, as duas equipes quase se enfrentaram. Pensando em atrair mais atenção para o time, o publicitário teve a ideia de promover um amistoso entre Peri Lima e o Ibis. A equipe pernambucana topou a empreitada, mas seu Pedro pulou fora. Pedro Ribeiro Lima comentou o desafio. Eu queria disputar qual é o melhor time do mundo, não o pior. Mas estou mudando de ideia. Do jeito que estou, qualquer coisa vale. Essa ideia do amistoso surgiu através de uma comunidade do Orkut, conhecida como Futebol Alternativo. Com a Águia em crise financeira, a comunidade lançou um apelo para salvar o time da extinção. No ano de 2009, Laércio Ismar, um radialista e designer de João Pessoa, criou um blog e arrecadou R$ 1.500 em uma semana. Passando por vários problemas e sem receber R$ 100 mil que a Federação Paraibana havia prometido através do programa Gol de Placa a todos os clubes da Primeirona, a Peri Lima viveu uma grave crise financeira. Procurem se mobilizar sempre, se tiver alguém que tenha um bom conhecimento com alguém do governo, para ele soltar esse gol de placa da gente que está encalhado aí, para ver se a gente consegue fazer a limpeza do terreno e no próximo ano a gente não passar batido como passamos agora. O programa Gol de Placa foi uma iniciativa do governo da Paraíba criada em 2008, com o objetivo de incentivar o futebol profissional no estado por meio de um mecanismo de troca de notas fiscais por ingressos de jogos. Os torcedores podiam trocar cupons fiscais por ingressos para jogos dos clubes paraibanos. Cada ingresso adquirido representava um valor financeiro que era repassado ao clube, funcionando como uma espécie de patrocínio indireto. E essa não foi a única campanha financeira para salvar a equipe. A folclórica Peri Lima se caracterizou por grandes jogadas de marketing para tentar sanar os seus problemas financeiros. Em 2014, o lateral direito Flávio, de 46 anos, que conheceu a Peri Lima por uma reportagem do Esporte Espetacular, realizou o sonho de ser jogador de futebol e jogar uma partida profissional a defender as cores dos sordados. Na vida é assim, primeiro a gente tem que fazer o que dá dinheiro, tá? Foi o que eu fiz. Depois a gente vai fazer o que gosta, que nem sempre a pessoa tem condições de fazer o que gosta primeiro. A pessoa tem que ter uma estrutura, tá entendendo? Como não tinha estrutura no passado, tive que optar por uma outra profissão. Flávio não gostava de comentar o que motivou sua chegada ao clube paraibano.
mas o presidente Pedro Ribeiro confirmou em entrevista que ele chegou até mesmo a sanar algumas dívidas do clube para viabilizar a sua chegada na competição estadual. Ele tinha o sonho de jogar na Perilima. Existem muitos sonhadores na vida e ele é um deles. É inclusive um colaborador nosso. Fizemos uma parceria e ele ajudou a sanar algumas dívidas também, disse seu Pedro. Tudo isso, o futebol é essas diversidades que fazem com que ele fique cada vez mais assim, cheio de conversas, de história. Em 2016, seu Pedro foi reconhecido por seus feitos no futebol, mas também no esporte, e foi chamado para participar do revezamento para levar a tocha olímpica. Mas em 2017, ele decidiu retornar de uma aposentadoria aos 68 anos para resolver as coisas dentro do campo. Inscrito para jogar a segunda divisão do Paraibano de 2017, o empresário revelou que vinha sendo vítima de alguns vetos da CBF. A Federação Paraibana de Futebol confirmou que ele foi proibido de jogar futebol profissionalmente e seu Pedro revelou que ele foi informado que estava muito velho para seguir carreira no profissional. Recentemente, Pedro Ribeiro acabou tendo que vender a Perilima por pressão da família, que tinha medo dos gastos em relação ao futebol. A decisão, infelizmente, forçou o jogador a parar de jogar pela Águia de Campina Grande. Sem seu Pedro presidente e agora com nova administração, um dos grandes feitos da Perilima foi trazer o craque Marcelinho Paraíba para disputar o Paraibano. Marcelinho Paraíba vestiu pela primeira vez a camisa da Perilima na segunda divisão do Campeonato Paraibano de 2018 e foi um dos principais nomes da equipe no torneio, conseguindo levar a Águia ao vice-campeonato da competição, subindo a equipe para a elite do futebol. Começou a sair em algumas redes sociais, todo mundo me perguntando se eu viria mesmo para Perilima, e eu respondendo, todo mundo que sim, porque aí falava, mais um você vai subir, e esse é o meu objetivo, né? O meia de 43 anos foi a grande estrela da divisão de acesso do estadual e marcou 7 gols pelo time, sendo o artilheiro da equipe ao lado do atacante Manu, que também balançou as redes 7 vezes. Felizmente, a Perilima não participa das competições oficiais promovidas pela Federação Paraibana de Futebol desde 2023. O clube documentou a desistência da disputa da segunda divisão do Campeonato Paraibano daquele ano e não justificou a decisão, sumindo do mapa do futebol na Paraíba até então. O novo presidente, Jailton Oliveira, é empresário de vários jogadores importantes no futebol do Brasil e do exterior. Jailton ajudou o clube a montar uma estrutura profissional, com centro de treinamento, comissão técnica permanente e dando vitrine a alguns jogadores. No entanto, ele foi procurado pela reportagem da Arena Correio em 2023 e afirmou que estava numa pausa do futebol para cuidar de questões de saúde. E agora eu quero saber de você. Você conhecia a história de seu Pedro, o jogador mais velho do mundo a marcar um gol da Perilima? Deixe seu like, comenta aqui embaixo sugestões para os próximos vídeos de histórias massas, histórias legais de contar. Pode ser a Paraíba, pode ser o futebol nacional. Interage aqui.